Oi, gente! Desculpem essa vozinha rouca, tá? Eu dei uma gripada, mas ela vai melhorando no decorrer do vídeo, tenho certeza. Hoje eu vim conversar com vocês sobre livros. Eu tô sempre postando quotes, frases nas minhas redes sociais e muitas de vocês me pedem: Fafela, faz um vídeo pra gente falando sobre os seus livros, os livros que você tem lido ultimamente. Então hoje eu separei algumas coisas pra mostrar pra vocês e já queria deixar aqui de aviso de antemão que esse vídeo não tem nada a ver com religião, tá, gente? Eu não tenho uma religião assim definida, tá? Eu não me denomino nada, porque eu sou muito aberta a tudo, eu sou muito curiosa e eu acredito que todos temos algo para oferecer e eu acho que, pra mim, todas as religiões têm algo para me oferecer. Então, eu tenho uma mente muito aberta e o coração muito aberto para aprender e por isso eu leio bastante e eu acredito que eu posso tirar algo de bom de cada coisa. Eu acredito em Jesus Cristo, em Deus, no Espírito Santo, mas eu acredito também em outras vidas, então isso é uma questão, acho que para outro vídeo, ou talvez para não falar em vídeo, porque isso é muito polêmico, né, questão de religião, mas enfim, eu vou mostrar para vocês os livros que eu tenho lido ultimamente. Eu tô vivendo uma fase muito diferente da minha vida, eu acho que parece assim que eu tava dormindo e eu despertei para muitas coisas em relação a mim mesma, em relação ao mundo. Então, através desses livros, dessas minhas anotações, eu tenho me descoberto mais, eu tenho descoberto coisas lindas à minha volta e que tem me feito viver mais feliz. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Bom, eu já li muitos livros durante a minha vida, né, até hoje. E tem muitos autores que eu gosto, muitos livros de romance, muitas coisas assim que eu já li e que eram os meus livros favoritos durante muito tempo. Porém, em relação a essa fase que eu tô vivendo agora, é sobre essa fase que eu vou falar com vocês, né? Sobre esses livros que eu tenho lido ultimamente. O primeiro livro que eu li, assim, quando eu falo que a minha vida ela foi dividida, né? Assim, eu acho que essa fase nova tá sendo uma nova perspectiva de vida e eu tô vivendo muito diferente de como eu vivia antes. Então, o primeiro livro, eu acho que abriu essa minha fase, foi um livro do Chico Xavier, psicografado pelo André Luiz, que chama Nosso Lar. Que depois que eu li o Nosso Lar, é um livro espírita, tá? Depois que eu li o Nosso Lar, pra mim, muita coisa começou a fazer sentido e eu comecei a entender muita coisa em relação à vida. Mas se você for católico, se você for evangélico, se você não tiver nenhuma religião, talvez você vá ler e você não acredite muito no que você tá lendo, enfim, isso é muito relativo. Mas eu queria falar pra vocês o que eu li, né? Esse livro foi indicado por uma amiga muito querida, a Carolzinha, e ela me indicou esse livro e eu li, e parece que sim, na hora que eu tava lendo aquele livro, tem filme também, quem quiser assistir tem um filme desse livro, parece que as janelas foram abertas e muita coisa eu passei a entender, né, sobre questão de outras vidas, tá? Pra quem acredita. Outro livro que eu li e que eu postei alguns exercícios dele no Snap quando eu comecei a ler foi esse daqui, o The Magic, que é da Rhonda Byrne, não sei se Byrne aqui fala o nome dela, mas chama The Magic, e tem também o The Secret. Eu já li o The Secret também, só que eu não tenho mais ele. Eu emprestei pra alguém e alguém não me devolveu. Acontece isso com vocês? Você empresta livro e a pessoa não devolve. Enfim, sempre acontece isso, né? Então esse livro aqui é o The Magic. Ele tem tipo uns exercícios, sabe? Pra você fazer com a sua mente e trazendo o pensamento positivo pra sua vida. É um livro muito incrível, eu recomendo qualquer pessoa de qualquer religião ou que não tem religião ler esse livro, ele é muito, muito bom. Resumindo, é uma jornada de 28 dias e cada dia ela te ensina a você fazer um exercício de gratidão na sua vida para atrair positividade, para atrair coisas boas para sua vida, tá? Eu acredito muito na gratidão. Eu acho que a gratidão é o que rege a minha vida. Eu acredito que você ser grato por pequenas coisas é o que faz a sua vida se tornar melhor. Então eu acredito tudo que envolver agradecer, eu faço. Esse meu livro, ele é em inglês, mas tem ele a versão em português também. Acho que chama A Mágica, em inglês é The Magic. E eu recomendo muito esse livro pra todo mundo. Então, seguindo essa minha fase nova que começou nesse ano de 2016, eu sabia que esse ano ia ser um ano de mudanças profundas na minha vida. E quando
né, nesse ciclo de mudança da minha vida desse ano, eu comecei a fazer yoga, que foi a melhor coisa que eu comecei na minha vida. Eu comecei a fazer yoga e, como eu falei pra vocês no começo do vídeo, eu sou muito curiosa pra tudo. Eu gosto de ler, eu gosto de pesquisar, eu gosto de perguntar. Então, quando eu comecei a fazer yoga, eu comecei a pesquisar bastante sobre aquilo, eu queria aprender mais. E então eu parei de comer carne, eu já tinha parado, eu tinha voltado. Antes de começar a yoga, eu já tinha parado de comer carne por 3 meses, porque eu sentia aquilo, aquela vontade no meu coração. E depois eu voltei a comer. E depois, quando eu comecei a fazer a yoga, eu tentei de novo parar de comer carne. E aí foi quando eu consegui, tô até hoje. Então, eu comecei a pesquisar muito sobre a yoga, sobre o estilo de vida e tal. E eu achei esse livro que foi um livro, assim, que me abriu os olhos, abriu as portas da minha vida para essa questão mais saudável, né, esse lifestyle mais saudável. E esse livro é o Am True, foi o melhor livro em relação a exercício, mente, corpo e coração, que eu li, assim, que esclareceu todas as minhas dúvidas. Esse livro, ele é bem grosso, eu não tenho ele pra mostrar aqui pra vocês porque eu baixei ele, você pode baixar também. Ele tem 500 páginas, um pouco mais de 500 páginas, porém não se assustem, porque muitas páginas são fotos, tá? Tem muitas receitas, tem muitos exercícios de yoga, muitas poses, muitas asanas, muitas poses de yoga. E esse livro me esclareceu muito, sabe? Porque ele fala, a autora super querida, ela fala sobre tudo, não envolvendo apenas a yoga, porque ela é uma instrutora de yoga, mas envolvendo alimentação, envolvendo meditação, pensamento e yoga, né? Tudo. Então esse livro foi muito esclarecedor pra mim no momento, quando eu comecei a entrar nesse mundo da yoga, me esclareceu sobre inúmeras coisas, é muito informativo, tem muitas informações sobre alimentos, sobre o seu corpo e sobre a sua mente. Então, quem estiver aí buscando aprender um pouco mais sobre a yoga, sobre como tratar-se melhor, né, a você mesmo, como tratar o seu corpo, a sua mente, né, o seu espírito melhor, esse é um livro que eu indico bastante. Não se assustem com a grossura dele, porque vale a pena você ler assim, ó, rapidão. Bom, nessa minha sede de leitura, que eu amo ler, eu acho que quanto mais a gente lê, eu acho, não tenho certeza, quanto mais a gente lê, mais a gente aprende, mais a gente melhora a nossa evolução pessoal e melhora a nossa evolução com o mundo e com as pessoas ao nosso redor, né? Então, quando eu comecei a ler e evoluir, e me conhecer, e me descobrir mais, eu fiquei querendo ler cada vez mais. E daí uma vez eu postei nas redes sociais pedindo indicações de vocês para algum livro que eu pudesse ler e tal, e foi assim, muitos livros, recebi muitas indicações, mas um livro que foi assim, top de indicações de vocês, que tinha a ver com essa minha nova fase de descoberta mesmo, da questão espiritual, foi o The Power of Now, o poder do hoje, o poder do agora. Não sei como seria a tradução em português, mas eu vou deixar aqui embaixo todos os nomes dos livros aqui embaixo. E o poder do hoje, o poder do agora, The Power of Now, em inglês. Muitas indicações desse livro. Então eu comecei a ler e é um livro incrível. Eu não sei como é a linguagem em português, mas a linguagem em inglês ela é um pouco mais complicadinho, sabe? Não é uma linguagem muito fácil, mas fala muito sobre o hoje, né? Sobre como nós devemos dar atenção e importância para o momento atual que nós estamos vivendo. A gente não pode deixar que o passado ou o futuro interfira no nosso momento atual. Que a gente tem que aproveitar e viver o hoje. É o hoje que importa. Fazendo esse exercício, né, de viver o hoje, de dar importância às coisas que nós temos hoje, às pessoas que nós convivemos hoje, nos faz diminuir muito a questão da ansiedade, em preocupação com o que vai acontecer amanhã, né? A questão da frustração, depressão com o que aconteceu no passado. Então é um livro que foca muito isso. Focar, né, no hoje, no momento atual, dar valor a isso. Eu ainda não terminei de lê-lo, mas eu tô assim, acho que faltam umas 20, 30 páginas e eu tô apaixonada. É um livro que me tocou bastante, tenho certeza que quem lê vai tocar bastante. Eu acho que muita gente já leu, porque quando eu pedi indicação pra vocês, meu Deus, todo mundo me indicou esse livro. O próximo livro que eu li
foi o Limite Zero, que explica um pouco sobre o Ho'oponopono, que é uma prática havaiana que eu acho que tá bem assim divulgada aí nas redes sociais, que se resume em um mantra que fala 4 frases, né? Que é: me perdoa, sinto muito, obrigada e eu te amo. É um mantra havaiano. Eu vou ler pra vocês mais ou menos um resuminho do que seria o Ho'oponopono, tá? Que explica nesse livro Limite Zero. Esse livro Limite Zero é apenas explicando essa técnica havaiana. O Ho'oponopono é um processo para nos desfazermos das energias tóxicas que existem dentro de nós, para possibilitar o impacto de pensamentos, palavras e ações do bem. A técnica havaiana significa reparar ou corrigir erros. De acordo com os antigos havaianos, o erro nasce do pensamento contaminado por memórias dolorosas. O Ho'oponopono é uma maneira de liberar a energia desses pensamentos dolorosos. A energia não é apenas neutralizada, ela é liberada, deixando espaço para a luz e para o amor. Então, resumindo, é isso sobre esse livro. E eu li esse livro por indicação da minha melhor amiga, Ivanovska do Brasil. Ela que me apresentou o Ho'oponopono, essa técnica havaiana que é assim, milagrosa para qualquer problema que você tenha na sua vida. Seja ele de relacionamento, seja ele financeiro, seja ele qualquer problema pessoal assim que você tenha. É uma prática muito poderosa de amor mesmo. E eu acredito muito no amor. Eu acredito que Deus é amor. E tudo que tiver amor, tudo que me trouxer amor, eu pratico. Próximo livro eu comprei, né? Porque eu fiquei baixando muitos livros no tablet, no celular. E eu comecei a ler porque eu fico assim, faminta pra ler, sabe? Eu fico lendo todo o tempo livro que eu tenho, eu vou e leio. E eu comecei a ter muita dor de cabeça, porque não é legal você ficar lendo, né? Então eu falei, não, agora eu vou comprar os livros do papel mesmo. Eu acho melhor, eu indico mais, mas não sei, aí sua preferência. Esse livro aqui é Do Your Own Thing, que é da Rebeca Pacheco. E esse livro é somente sobre yoga. Eu tava numa livraria e vi esse livro e falei, vou comprar, amei. Explica tudo, muita coisa sobre a yoga. Porém, ela é uma autora maravilhosa, que ela leva a questão da yoga ali no mat, né, no tapete, pra a vida real, sabe? As poses que você faz, como você age ali na aula, na prática da yoga, o que você deve levar daquilo ali pra sua vida hoje, né? No seu cotidiano mesmo. Então eu gostei bastante desse livro também, mas é somente sobre yoga, tá? Bom, eu não podia deixar de falar sobre o livro que eu leio todos os dias, que é a Bíblia. Todos os dias, antes de dormir, eu leio uma passagem da Bíblia, ou às vezes eu sigo lendo 3 capítulos, sabe? Eu leio 3 capítulos por dia, por noite, no caso. Então eu sempre leio a Bíblia, acredito muito na palavra de Deus. Resumindo, eu acho que a gente tem que buscar sempre melhorar, né? Melhorar quem somos, o que pensamos, o que falamos, como tratamos as outras pessoas, né? Isso parece assim, super clichê. Não faça com os outros o que você não quer que façam com você. Mas realmente a vida devia ser levada a isso assim ao pé da letra. Porque se todos nós vivêssemos e praticássemos isso, nós seríamos muito, muito mais felizes, sabe? Sem machucar a outra pessoa e sem nos machucarmos. Esses dias também eu vi um vídeo do padre Fábio no Facebook, que eu até compartilhei no meu Facebook, que ele falava sobre o perdão, né? Que é muito importante perdoar, porque quando você não perdoa, é como se você tivesse um cadáver ali estendido na sua sala, né? E você segue vivendo a sua vida como se nada tivesse acontecido, mas o cadáver tá ali. Toda vez que você passa, aquilo te incomoda, aquilo te machuca. Então você tem que deixar o cadáver ir, né? E perdoar. Então muitas coisas, muitas pequenas coisinhas assim, que a gente vai lendo, que a gente vai vendo, que a gente vai aprendendo no dia a dia, vai melhorando quem somos. E eu acho muito importante, pra mim é muito importante, eu manter a minha mente e o meu coração aberto para absorver coisas boas, tá? Tem muita coisa também, tem 2 livros aqui que eu até baixei no meu celular, que eu comecei a ler e que pra mim não fazia sentido, não me fez bem, sabe? Práticas, coisas que
que pra mim não fazia sentido nenhum. Não acredito nisso, não vou praticar isso, não gosto disso. Então você tem que também ter muito discernimento e saber o que te faz bem, o que vai trazer coisas boas pro seu coração, pra sua vida, né? Esses são os livros que eu li ultimamente e eu tenho buscado cada vez mais evoluir e trazer mais conhecimento nessa questão do corpo, mente e espírito pra minha vida, que eu acho que tá tudo ligado realmente. E eu vim fazer esse vídeo porque vocês me pediram muito sobre essas indicações. Eu vou deixar todos os nomes dos livros aqui abaixo. Eu não sei, talvez, se todos possam ter a versão em português, mas aí vocês procuram no Google, né? Eu não sou amiga que sabe de tudo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo carinhoso e até o próximo vídeo.